Olá, estamos começando a partir de agora mais um Impressões. E nesse programa, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre a trajetória pessoal e profissional de um dos gestores públicos aqui do estado da Paraíba. E hoje a nossa convidada é a gestora do Programa do Artesanato da Paraíba, Lu Maia. Lu, seja bem-vinda aqui ao Impressões. Obrigada, Cláudia, e toda a equipe aqui da Assembleia. Como a gente sempre faz no início do programa, a gente fala um pouco sobre a trajetória pessoal do nosso convidado. Você é uma acriana de Tarauacá. Como é que foi essa transição lá do norte para o nordeste? Na realidade, eu saí do Acre, né? Eu nasci lá em Tarauacá e fui com 5 anos, né? Minha mãe, meu pai, a borracha já não estava tão boa nessa época. Meu pai era soldado da borracha, a gente morava no Seringal e a vida ficou muito difícil. E meu pai pegou lá os 5 filhos dele, minha mãe, botou dentro de um barco, um barco que não é um navio, é um barco médio. Em Tarauacá se chega por via rodoviária ou só por barco? Pelo menos na época só por barco. Ia por barco. E aí a gente foi tentar a vida, né, no Amazonas, né? Então a gente viveu lá, meu pai continuou trabalhando com serviços gerais, né? Ele também fazia serviços gerais lá no Acre, apesar de ser o soldado da borracha. E ele começou a trabalhar como garçom, pedreiro, carpinteiro, artesão, minha mãe como costureira, e a gente seguiu a vida e nós passamos lá, né, na realidade que meus pais ainda estão lá, 25 anos. Em Manaus ou no interior do Amazonas? Em Manaus. E eu já estou aqui há cerca de 23 anos aqui na Paraíba. Né? Se contar aí, vou descobrir minha idade. Lá na região norte você tem muitas lembranças, assim, você tem uma identificação cultural com toda essa identidade lá do Amazonas, da região norte? Muito forte, apesar de eu estar aqui há 23 anos, mas eu sinto muita falta do folclore, né? Da comida, né? Dos costumes em geral. Pelo menos assim, fora meus pais, né, e tal, eu sinto muita falta das comidas, né? Por exemplo, quais as comidas que você sente mais falta? O peixe, né? O peixe de água ou da água do Rio Solimões, né, que é o Amazonas, ou da água do Rio Negro. Então, foi muito difícil eu começar a gostar dos peixes aqui na Paraíba, no Nordeste. Então eu sinto muita falta dos peixes, da farinha, que é uma coisa muito forte, né? Todo amazonense, todo acriano gosta de comer peixe com farinha e pimenta. Então eu ainda tenho muita saudade do peixe com farinha com pimenta. Outro dia na Semana Santa, passei uma semana lá, trouxe pacu, jaraqui, tambaqui, um pouquinho de cupuaçu e uns 10 quilos de farinha. Mas eu tenho saudade desses costumes. Essa farinha é diferente da farinha que a gente tem aqui, né? Com certeza, na Paraíba, no Nordeste, a farinha é parecida um trigo, né? A farinha do Amazonas, do Acre, é um negócio caroço, é um caroço que nem quem vai para lá de outro estado diz assim, não, eu não como esse negócio não. Mas é pelo fato da farinha ser gostosa, saborosa, não quebra o dente e a gente se acostuma, né? Eu acho que se você fosse morar em outro canto, você ia dizer, ai meu Deus, meu rubacão, o que mais? Minha carne de sol, né? Enfim, eu tenho saudade dessas coisas. E a tua escolha pela Paraíba, como é que foi? Não foi muito bem escolha não, né? O meu marido, né, que a gente já está há 25 anos, ele é um campinense, né, e foi morar lá em Manaus e foi trabalhar exatamente numa empresa que eu trabalhava,
que era a fundação do Parque de Tecnologia da Suframa. Eu era secretária lá e eu era noiva, né? Então, mas eu me apaixonei por ele, deixei o noivo, corri para os braços dele, com um mês a gente já estava morando junto. E olha que o noivado era de 6 anos. Quem mandou o cabo me enrolar? 6 anos. E era um peruano. Então, o campinense lá, Decidiu-se campinense logo, tem essas coisas, né? O campinense decidiu-se logo e você ficou com ele. Decidiu-se logo. E, não, eu que me decidi logo, porque ele olhou aquela morena lá, de 22 anos, ficou louco. Eu gostei também do galego, caba macho lá de Campinas, eu digo, é esse. E aí não precisou formalidade, não. Agora a gente enfrentou algumas coisas, tipo a ameaça do noivo, né? Eu vou matar esse paraibano aí. Mas graças a Deus não deu nada, teve só uma fumacinha. Mas graças a Deus, ele hoje está bem, meu noivo, Juan. E graças a Deus, né? Eu estou muito bem com o meu marido, com meus 2 filhos, né? Meus 2 filhos paraibanos, aqui de João Pessoa. E estou muito feliz de morar num estado que eu adotei, apesar de ter vindo por conta de uma circunstância amorosa, mas eu gosto muito desse estado. Recebi o título das mãos de Estela Isabel com muito prazer, como cidadã paraibana. Sou feliz por isso, não sei para que serve esse título, mas eu sou muito feliz, né, com essa consideração que a Assembleia, que a própria deputada estadual me fez em homenagem. Foi difícil de começar a vida profissional aqui? Você estudou também aqui na Paraíba, né? Estudei. Quando eu vim para cá, eu ainda estava fazendo supletivo, né? Porque a vida foi muito difícil logo que eu cheguei de Manaus do Acre para Manaus, então foi um sofrimento só. Minha mãe teve que costurar mais para fora, meus irmãos tiveram que botar uma caixa de isopor de picolé para vender picolé no meio da rua. Eu, com 9 anos, fui babá, né? De 9 anos até os 16 anos era estudando, cuidando do menino dos outros e ganhando meu dinheirinho para poder comprar pelo menos uma calcinha nova. Então eu sempre digo isso. Mas a vida não foi fácil, né? Eu estudei, terminei o 2º grau, né? Que na época se chamava 2º grau, hoje é ensino fundamental e médio, né? Médio fundamental. E aí eu comecei a estudar só, autodidata. Eu gostava muito de ir para sebo cultural, sebos. E eu devorava os livros para poder aprender e um dia fazer um vestibular. Então, estudei. Meu marido foi uma pessoa fundamental na minha vida, ele já tinha lá seu mestrado. Hoje em dia ele tem pós-doutorado já, mas ele já tinha seu mestrado. Gostava de mim do jeito que eu era e que só me incentivou a me profissionalizar, a estudar e entrar dignamente numa universidade. Então eu fiz 2 vestibulares de cara, eu passei em 2 vestibulares, foi contabilidade no Unip e a biblioteconomia na Federal. Então, eu escolhi pela gratuidade da Federal. O Unip foi muito importante também para mim, por conta dessa experiência de passar no vestibular, numa área que não é muito fácil, que é contábil. E a minha escolha foi feliz, continuei meu curso, gostei muito do meu curso. Eu cheguei em Manaus e cheguei aqui também, eu era extremamente envergonhada até por conta da minha idade. Eu com 30 anos estava começando a universidade, né? Mas eu acho que nunca é tarde para se aprender, nunca é tarde para crescer. E sempre tive isso na minha trajetória. Crescer por minhas próprias pernas, com a ajuda das pessoas, mas nunca parar. Fiz depois uma especialização em gestão pública pela universidade também e fiz inúmeros cursos técnicos de informática, de redação, de várias coisas que você imaginar eu fiz.
Fotografia, fiz cursos técnicos, que é a minha paixão, né, a fotografia. E, aliás, você, inclusive, tem uma exposição nesse momento em cartaz. Nós vamos falar sobre esse gosto de Lumaia também pelas artes daqui a pouco, depois do nosso intervalo.